Shalom, shalom, paz. Deus vos abençoe nesse dia. Vamos acompanhar aqui. Hoje começa um livro novo, Zacarias. O profeta Zacarias já está quase chegando no final dos profetas menores, dos livros pequenos, mas é que tem muitas profecias e elas encaixam com finais dos tempos. Zacarias, então, é um livro de final dos tempos. Se você não conhece ele, muita coisa você não vai entender. Se você não conhece Zacarias, muita coisa dos finais dos tempos, você não vai entender. Ok? Vamos lá, então, começar a leitura. Deus seja louvado. Aqui começa assim. Começa o livro, começa o primeiro capítulo, primeira parte, começa assim: no 8º mês do 2º ano de Dário, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo: o Senhor se irou fortemente contra vossos pais. Ok? Deus se ira, não importa se é com Israel, se é com judeu, se é com cristão, se está fazendo as coisas fora da vontade de Deus, está deixando Deus irado, gente. Olha aqui. O Senhor falou, o Senhor Adonai Hashem, o Senhor se irou fortemente contra vossos pais. Falou, ele veio até 2º ano de Dário, a palavra do Senhor. Veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias. E ele falou para Zacarias que o Senhor falou. O Senhor se irou fortemente contra vossos pais. Aqui fala, vê a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, dizendo: o Senhor se irou fortemente contra vossos pais. Aqui você vê que tem dois Senhor. Salmo fala, disse o Senhor ao meu Senhor. Ok? Vamos continuar. Portanto, diz-lhes, assim diz o Senhor dos exércitos. Portanto, diz-lhes, assim diz o Senhor dos exércitos. Senhor da guerra, exército de anjos. Tornai-vos para mim, diz o Senhor dos exércitos, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos exércitos. Ok? Deus é amor, por isso que a Bíblia fala que Deus é amor. Porque ainda que ele fique irado, ainda que ele castiga, se a gente voltasse para ele com arrependimento, com sinceridade de coração, ele está pronto a nos perdoar e nos dar uma nova chance, uma nova vida, para honra e glória do nome de Jesus. Amém. E não sejais como vossos pais, aos quais clamava os primeiros profetas, dizendo assim. Como que eles clamavam? Eles diziam assim: vamos ver como que eles clamavam? Ele está falando aqui, ó, não é para você ser igual os pais de vocês, aqueles dos antepassados de Zacarias que era desobediente, ok? E não sejais como vossos pais, aos quais clamava os primeiros profetas, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras, mas não ouviram, nem me escutaram, diz o Senhor. Então o Senhor estava falando, olha, eu já mandei profeta, eles já falaram que era para vocês a se arrependerem, que era para os vossos pais me arrepender, porque agora já estava em outra geração. E aqui o Senhor fala, e eles não me deram um ouvido. Não seja igual eles, não seja. Não seja igual a geração que desprezou Jesus de Nazaré. Você conhece a história da igreja? A igreja evangélica protestante não prega a história da igreja. Você sabe o que aconteceu depois da morte de Cristo em Jerusalém?
Você sabe o que aconteceu? Não sabe, o povo não prega. O povo só prega prosperidade. Aquele povo sofreu tanto, que eles comiam os próprios filhos. Cada guerra que houve em Jerusalém. Depois que rejeitaram Jesus de Nazaré. Lê história. Lê história, porque não dá para pôr tudo na Bíblia. Se desse, estava, mas não dá. Ok? Deus seja louvado. Deus seja louvado. Tem 8 e 5, 13, quase 14 horas de áudio de um livro contando a história do que aconteceu com Jerusalém depois da morte de Cristo. A desgraça foi terrível. Naquele período foi uma grande tribulação. Dessas que tá para vir no futuro. Depois do ano em Jerusalém mesmo, depois do ano 70 não teve mais nada igual. Depois do ano 70 não teve, gente. Em Jerusalém não teve. Pesquisa a história, gente. Pesquisa. Ninguém fala isso, sabe por quê? Porque é profecia do Senhor Jesus que ia acontecer. E foi cumprida. Como as pessoas querem negar o Senhor Jesus, querem negar que ele não é o Messias, então ninguém conta essas histórias. Então aqui o Senhor está falando para Zacarias: não seja como seus antepassados, que não me deram ouvido. Então nós estamos falando agora aqui, seguindo o exemplo desse profeta. Não seja como aqueles que rejeitaram Jesus de Nazaré, que negaram que ele era o Messias. Não seja. Você não queira saber o que é sofrimento que está vindo ainda nessa terra. Não importa se é em Israel, gente. Se é na nação ABC, se é na América, na Europa, na Ásia, na África. Gente, não importa. Se rejeitar Jesus de Nazaré, é terrível o que está vindo para essa terra. É terrível, é o que aconteceu. Leia, era bom se pregasse isso, passasse filme, mas ninguém tem interesse nisso não, porque agora é só sombra e alga fresca que o povo que diz que é protestante evangélico, eles só querem sombra e alga fresca, mais nada. Não prega a verdade. Não prega o que aconteceu em Jerusalém depois da morte de Cristo. Vamos lá? Vossos pais onde estão? Vossos pais onde estão? E os profetas viverão eles para sempre? E os profetas viverão para sempre? Nem o Senhor Jesus, o ministério dele foi 3 anos e meio na terra. E ele partiu. Ele ressuscitou e está na glória e volta para juízo. Ok? Vocês pensam que é para sempre que vai ficar pregando o evangelho? Não é. Está pertinho de parar de pregar o evangelho. Está pertinho de Deus recolher o evangelho da terra. Esse evangelho da graça. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Está pertinho de ser retirado. Porque o povo está brincando com a palavra de Deus. Depois vai vir muito sofrimento. Muito sofrimento sobre essa terra. Muito. Vê o que o povo hebreu sofreu na época que foi invadido Jerusalém, no ano 70, que você vai saber o que está vindo para o futuro. Ok? Contudo, as minhas palavras e os meus estatutos que eu ordenei aos profetas, meus servos, não alcançaram os vossos pais. Lá. Ele falou, não alcançaram. E eles voltaram e disseram assim: como o Senhor dos Exércitos fez tensão de nos tratar, segundo os nossos caminhos, e segundo as nossas obras, assim ele nos tratou. Aos 24 dias do mês, um décimo, que é o mês de Sebate, no segundo ano de Dário, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo: olhei de noite e vi um homem montado num cavalo vermelho, e ele estava parado entre as murtas que estava na baixada, e atrás dele estavam cavalos vermelhos, malhados e brancos. Até parecia um apocalipse, né? E eu disse: Senhor meu,
quem são estes? E ele disse-me, o anjo que falava comigo. Tinha um anjo falando com ele, ok? E disse-me, o anjo que falava comigo, eu te mostrarei quem são estes. Então respondeu o homem que estava entre as mortas e disse, estes são os que o Senhor tem enviado para percorrer a terra. Uns cavalos ali. Olha as cores dos cavalos. Chegou um homem no cavalo vermelho e atrás daquele cavalo vermelho tinha outros cavalos vermelhos. Tinha cavalos malhados e brancos. Ok? E aí perguntou para ele, o que é isso? Ele falou, esses são os que o Senhor tem enviado para percorrer a terra. E eles responderam ao anjo do Senhor, que estava entre as mortas, e disseram, nós já percorremos a terra, e eis que toda a terra está tranquila e quieta. Ok? Então vamos parar por aqui. Essa aqui é a primeira parte, eu vou parar por aqui. Depois a gente lê a segunda parte, para a gente ver o que aconteceu. Porque tinha esses cavalos aqui. Era para percorrer a terra. Naquele momento a terra estava tranquila, que é diferente de hoje. Mas vamos depois finalizar a leitura na próxima live. Me siga no YouTube, Bíblia Diária Helena, no Facebook, página de Facebook Bíblia Diária Helena, e dê ouvido às palavras do Senhor. Ai de quem não dá ouvido às palavras do Senhor. Ai de quem rejeita o Senhor Jesus de Nazaré. Ai de quem rejeita. Todo aquele sofrimento que teve no ano 70 em Jerusalém vai voltar. E agora no mundo inteiro. Quem está com o Senhor Jesus, ele vai recolher. Vão dizer aí depois que foram alienígenas, que foram um falso arrebatamento. Vai dizer muita coisa por aí. Mas você, se você conhecer o Evangelho, se você conhecer o que Jesus falou e o que os apóstolos falou, na hora que isso acontecer, você vai entender que ele veio te buscar, que ele veio me buscar, nos buscar, porque essa terra vai ficar tenebrosa no mundo inteiro. Ficam todos na Shalom, até qualquer hora. Paz, Shalom. Dê ouvido o que o Evangelho diz. Amém.